Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 161. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, né? Dos sistemas, livro dos médiuns, né? Porque nós terminamos o capítulo anterior, que é do método, e agora é o capítulo dos sistemas. E Kardec começa dizendo assim: quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do Espiritismo, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, porque Kardec aqui usou essa colocação. Quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos. Lá naquela época, quando ele codificava a doutrina dos espíritos. Porque não existe que inteligente, vamos pensar assim, os inteligentes, eles sempre viram esses fenômenos como assim, fenômenos natural, um processo natural, né, que vamos dizer que naquela época eles pensavam, isso faz parte dos desígnios das leis do Criador. Mas aqueles, aí já é o lado racional. Mas e aqueles ignorantes de conhecimento, os irracionais? É lógico que os irracionais, né, obviamente por falta de conhecimento, é óbvio, nós temos que analisar uma coisa. Milhares de seres pelo mundo afora, durante todos os séculos, desde bem antes de Moisés, durante esse tempo todo, se nós pararmos para analisar, os fenômenos espíritas que ocorreram em França, na época que depois Hippolyte de Ondernezard Rivail, utilizando-se de todos aqueles fenômenos, estudando-os com sinceridade, né, com muito respeito, nós temos que analisar que ali não foi o princípio. Em França não foi o princípio. Quando se fala em Hydesville, com as irmãs Fox, Hydesville é apenas um fato ocorrido. Um fato dentre milhares. Por quê? Milhares? Dentre milhões, né? Dentre milhões.
Porque é óbvio que chegou ao conhecimento de Hippolyte Léon Denis Rivail manifestações de todo, vamos usar aqueles termos assim, dos 4 cantos do mundo. Só que nós temos que analisar que aquele momento ali não foi o princípio da comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Não foi. Aquele momento ali foi o momento permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Promessa essa que há 2000 anos atrás ele havia feito. Que um dia ele enviaria um Consolador e que conosco ficaria por toda a eternidade, vamos assim dizer. Então, a codificação do Espiritismo é nada mais, nada menos que a consumação dos fatos de que o próprio Jesus, né, 2000 anos antes, havia prometido. Então, o Espiritismo é a terceira revelação, tendo-se primeiro Moisés, segundo Jesus, terceira a doutrina dos Espíritos. Só que nós temos que entender, dando sequência, né, que as manifestações, elas sempre existiram em todas as localidades no mundo e durante todo o tempo. Paremos para analisar na época de Moisés. Moisés, usando esse termo, ele, né, determinou, criou uma lei proibindo a comunicação da humanidade com o mundo espiritual e do mundo espiritual com a humanidade. Então, se Moisés proibiu, é porque naquela época, né, de Moisés, já existia a comunicação dos espíritos, né, dos seres desencarnados com seres encarnados. Da mesma forma como na época da codificação da doutrina dos espíritos. Então, por exemplo, na época de Moisés, existia, né, as pitonisas, existiam os oráculos. Então, o que significa? O que significava isso na época? Que as pessoas iam até esses que eram médiuns, que recebiam espíritos e conversava, recebia orientações e milhões de coisas acontecia ali. O mais interessante é nós procurarmos entender que a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico e do mundo físico com o mundo espiritual sempre existiu. Sempre, né? Se nós buscarmos a Bíblia, uns 60%, vamos pensar dessa forma, se nós refletirmos mesmo, nós encontramos na Bíblia
um número incontável de relatos de manifestação, de comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico. Só que na Bíblia, nós temos que entender, com todo respeito, que existe uma deturpação, deturparam a comunicação, deturparam esses relatos. Então, esses relatos do mundo espiritual na Bíblia encontram-se de uma forma, assim, mitológica. Porque nós temos que entender que todos esses relatos mitológicos que encontram-se na Bíblia foram transmitidos pelo plano espiritual, só que de uma outra forma. E os líderes, na época, eles deturparam. Não é assim que eles deturparam, mas eles interferiram de uma forma tamanha nos relatos do mundo espiritual para com o mundo físico, que muitas histórias, muitos relatos, aliás, ficaram assim, de uma forma assim tão fantasiosa, que, para usar aquele termo, mais parecido com espetáculo circense. Por isso, a mitologia, né? Esses fatos mitológicos. Observe para você ver. Milhares, vamos usar esse número. Por que não milhares? Milhares de casos, de acontecimentos na Bíblia mostra o homem em comunicação com o mundo espiritual e o mundo espiritual se comunicando com o homem aqui na Terra, né? Deus se comunicando com o homem aqui na Terra e o homem se comunicando com a providência divina aqui na Terra. Vamos narrar apenas esse caso para você, assim, aclarar a tua mente. Depois você vai conseguir se lembrar-se de todos os relatos, né? Olha para você ver aquelas 3 crianças lá em Fátima, que eles falam, né? Comentam até hoje, 2022, as 3 crianças que viam Nossa Senhora de Fátima. Ora, por que aquelas crianças viam aquele ser que não tem nada a ver com Nossa Senhora? Não tem nada a ver com isso. Aquilo ali, veja bem, nós que temos um pouquinho de conhecimento, acreditamos com toda sinceridade que aquelas aparições ali não passava-se de espírito menos esclarecido, um espírito impostor, um zombeteiro, um charlatão, um espírito brincalhão. Mas por que esses termos todos, Luiz? Porque Nossa Senhora mesmo, a mãe de Jesus, ela não iria aparecer a 3 crianças
e relatar tanta desgraça quanto aquela Nossa Senhora relatou. Ela não iria interferir no processo evolutivo de todos os seres conforme os relatos descritos nas cartas daquelas crianças. Espírito evoluído não vem, eles não interferem no livre-arbítrio, eles não interferem no progresso, na evolução do ser. Eles não interferem. Só que as pessoas não conseguem raciocinar. E outra, por que aquelas crianças conseguiam ver aquele espírito ali? Porque aquelas crianças eram médiums. Aquelas crianças eram dotadas de um dom que Allan Kardec classificou como videntes. Isso é um fenômeno natural? Isso é um dom natural. Vidência, claravidência, audição, fonação. Isso são fenômenos natural. Só que a alta cúpula do catolicismo, isso é um estudo, viu, gente? Então, vamos analisar por esse lado. A alta cúpula do catolicismo, nós temos que entender uma coisa. O catolicismo sempre teve conhecimento desses fatos. Sempre teve conhecimento de que o mundo espiritual, mesmo Moisés tendo proibido a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, com as pessoas, e das pessoas com o mundo espiritual, o catolicismo sempre soube que não adiantou nada Moisés proibir, porque o homem aqui na Terra não consegue interferir nos desígnios das leis da natureza divina. E a comunicação dos espíritos com os homens e dos homens para com os espíritos, isso é lei imutável, é lei divina, que ninguém consegue barrar, ninguém consegue interferir vindo a proibir. Então, a alta cúpula do catolicismo sempre soube disso. Só que as comunicações eram tantas do mundo espiritual para com o mundo físico e vice-versa, que acontecendo ali no seio do catolicismo, de alguma forma, eles tinham que pegar aqueles relatos todos e levá-los para o lado da mitologia. Você entendeu? E quando leva para o lado da mitologia, aí eles introduzem aqueles fatos como se fossem fatos maravilhosos, né? Do maravilhoso, fatos o sobrenatural, fenômenos sobrenatural, né? Que aí vem o miraculoso, vem também os milagres. Então eles associam, eles passaram a aceitar todos esses fatos, mas como maravilhoso,
como sobrenatural, como milagres, porque eram tantos os fatos que, se eles fossem expulsar, eles iam banir praticamente com 100% dos católicos. Então eles resolveram aceitar esses fatos todos, mas modificando-os como milagre, como sobrenatural, né? Fenômenos sobrenatural, maravilhoso, e por aí em diante. Por isso que nós temos que analisar todos esses fatos. Então, aquelas crianças lá em Fátima, elas eram portadoras dos dons mediúnicos da vidência. Então, outros casos também, né? Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Lágrimas, nós temos que entender. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes e tal. Não. Esses outros nomes estão relacionados ao local onde ocorreu aquelas aparições, aqueles seres que lá apareceram, não era Nossa Senhora, como nós já dissemos, porque Nossa Senhora realmente ela não apareceria para escandalizar, como escandalizou todos esses espíritos que apareceram nestas localidades, sendo que não havia necessidade, uma vez que existe os desígnios das leis do Criador, esses espíritos viriam justamente modificar as leis do Criador? De forma alguma. Porque as aparições desses espíritos, passando-se por Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes e outras Nossas Senhoras, se nós analisarmos tudo que ocorreu, não passa-se de modificações nos desígnios das leis do Criador. E ninguém modifica as leis do Criador, porque as leis do Criador é imutável. Então, se nós analisarmos por aí, eu estou dizendo só esse de Lourdes, de Fátima, mas existem milhares de acontecimentos que ocorreram no catolicismo, que se associa veridicamente, né, a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico e vice-versa. Em todas as épocas, em todos os séculos, todo mundo, a maioria, viam os espíritos, seres que se levitavam, médiuns que se levitavam, médiuns que ouviam os espíritos, né? No seio da própria Igreja Católica mesmo, existia a comunicação do mundo espiritual com o clero. Não sei se você sabe disso. E do clero com o mundo espiritual, quando
os bispos, papas, naquelas épocas, consultavam os espíritos, só que de certo momento em diante, eles também quiseram proibir a comunicação com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual agia corretamente e eles traziam os desígnios das leis do Criador, como deveria aqueles encarnados exemplificar, só que muitos, por não exemplificar, acharam melhor cortar a comunicação dentro do clero, o Papa, os bispos, né, com o mundo espiritual. E o medo também, eles, de que esses espíritos, através de outras pessoas fora do clero, que esses espíritos pudessem vir a revelar para a multidão, para a humanidade, as falcatruas dentro do clero. Então, esses eram tidos como hereges, né? Bruxos, feiticeiros, né? Endemoniado, né? Tinha parte com demônio, né? Vamos para o próximo vídeo, mas na sequência desse assunto.